Você saberia dizer quais são as três principais armadilhas nos leilões de imóveis? Eu quero enfocar três pontos que eu considero primordiais para que a gente tenha bom êxito com as arrematações. Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Então nos acompanhe aí até o final, você que tem interesse em arrematar, você que tem interesse em assessorar investidores na área de leilões de imóveis, como eu faço há mais de 20 anos, que você preste atenção e que você tome posse mesmo desses pontos primordiais para não cair em problemas, para evitar problemas na sua vida como consultor, na sua vida como arrematante. Então vamos lá, vou falar sobre três pontos que eu considero, assim, na minha visão, os mais essenciais. Eu citei só três, existem vários, mas esses são os três mais importantes. Primeiro ponto, nem todo leilão, nem todo negócio em leilão é interessante do ponto de vista comercial. Porque um leilão ele pode ser interessante do ponto de vista jurídico, pode ser interessante em termos de localização, pode ser interessante em diversos fatores. Mas é preciso fazer uma análise muito completa da parte comercial, talvez em primeiro lugar. Porque se essa parte comercial não interessar, se você não gosta da localização do leilão, se você não gosta de onde ele está posicionado, na quadra, na rua, que adianta ser um bom negócio financeiramente falando? Então é importante a gente ter esse senso, esse bom senso na hora de participar de um leilão, ou quando se interessar por um caso, avaliar se ele está numa localização que te interessa, que realmente você vê futuro para isso, se o seu objetivo é revender esse imóvel, por exemplo, como eu atendo os meus investidores, a gente costuma fazer na maioria dos casos, você tem uma oportunidade de investimento na mão que pode ser muito interessante, mas também pode não atender a maioria dos consumidores. Então, nesse caso, olhe para o leilão que te interessa, verifique se ele está bem posicionado, se ele tem um bom valor de mercado, se você pode revender esse imóvel por um valor bem interessante. Avalie essa questão comercial, né? Busque referências do local, referências se você já é do bairro, ótimo, já conhece bem a região, mas se não conhece, busque corretores, busque pessoas que têm condição de te assistir, de te ajudar, no sentido de te dar uma melhor avaliação do imóvel comercialmente falando. Esse é o primeiro ponto. E é uma armadilha porque, apesar de parecer muito simples, as pessoas caem nisso. Porque olham uma situação, 50% do valor, 60% do valor, e vão e dão os lances, sem prestar atenção se aquele imóvel realmente tem aquele valor. Se aquele valor de mercado está coerente, está condizente com a avaliação feita. Então até eu mesmo, como perito judicial, preciso saber, preciso ter muita informação de características palpáveis, mercadológicas, que me deem um bom feedback, no sentido de se eu vou fazer uma avaliação num sentido ou em outro, se essa avaliação é uma avaliação ideal para o mercado. Então, comparar outras unidades semelhantes é fundamental. Do ponto de vista comercial, existem diversas questões na parte de análise, mas mais para frente eu falo um pouco sobre isso nos próximos vídeos, mas hoje eu queria ressaltar somente esses pontos principais. Comercialmente, se esse imóvel me interessa, se esse imóvel está numa região boa, está numa rua boa, tranquilo, passou na primeira peneira. Mas se já não estiver, se já não for um imóvel que, ou se você perceber que ele é um imóvel que pode não estar bem, ele pode estar, um apartamento de fundos, por exemplo, e a rua é barulhenta, coisas nesse sentido, então já começa a pensar se vale realmente a pena o investimento. É o primeiro ponto que ele precisa passar. É uma peneira, na verdade, com três pontos principais, né? O primeiro deles que eu estou citando aqui é a avaliação do ponto de vista comercial, a avaliação mercadológica. Então vamos para o segundo ponto. O segundo ponto que eu acho crucial também é a questão jurídica. Muitas pessoas vão para um leilão despreparadas. Muitos arrematantes vão para um leilão sem saber exatamente quais são as dívidas que tem nesse imóvel, quais são as pendências, se todas as pendências estão quitadas ou não. São perguntas que me fazem diariamente. Eu tenho até um livro onde eu falo a esse respeito, é um e-book, e que fala justamente sobre isso. Uma das perguntas, né, são as 30 principais respostas que eu dou para as 30 principais perguntas que as pessoas me fazem diariamente, né? Se um imóvel é interessante do ponto de vista jurídico, se é interessante do ponto de vista comercial, mas uma das perguntas é realmente se esse imóvel, se do ponto de vista jurídico vale a pena arrematar. Mas as pessoas, elas vão despreparadas para um leilão quando elas dizem principalmente uma frase que eu detesto, que é uma coisa mais ou menos assim: eu vi um leilão interessante, eu vou pedir para o meu advogado dar uma olhadinha no processo.
Isso para mim é terrível, porque normalmente essa olhadinha não é o suficiente para eliminar todos os riscos, todas as possibilidades de falhas no processo ou qualquer coisa que possa impedir o leilão de ir para frente. Então não é só uma olhadinha no processo, você precisa avaliar juridicamente, corretamente, em todas as etapas, em todas as fases. Também falo sobre isso mais para frente no meu treinamento, falo sobre isso em diversos outros momentos e outros vídeos também vocês vão me ver falando bastante sobre isso, porque eu acho fundamental a gente ter tanto a parte comercial quanto a parte jurídica alinhadas. Se você tem o comercial e o jurídico alinhados, você tem ali 50% de chance ou 60% de chance de ter muito bom êxito nesse caso. O restante vai da concorrência, o restante vai da sua capacidade de se autodominar, vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho, que é a próxima característica, o próximo ponto, a próxima armadilha. E você tendo essa questão comercial dominada e a questão jurídica também muito bem avaliada por um advogado correto, que você conheça, que você tenha segurança. Nós prestamos serviços de consultoria também, nós temos uma equipe, um jurídico próprio, né, que faz as nossas análises, mas é necessário, eles já estão com a gente há muito tempo, então é necessário ter esse convívio e os advogados têm que ser especializados na área, porque senão o leilão pode não acontecer como você espera. Eu já tive poucos, mas eu tive alguns casos onde o leilão não foi para frente. E não foi para frente não por questões jurídicas, por razões que estavam no nosso controle. Não foi para frente por outros fatores relativos ao processo, ao andamento do mérito, do processo, de outras discussões. Mas o importante é a gente perceber que a análise prévia, tanto da parte comercial quanto da parte jurídica, é fundamental. Sem isso não dá para prosseguir. Esses são os dois primeiros pontos que eu acho que vale a pena a gente citar. São os pontos principais para qualquer arrematante, para qualquer leilão, para qualquer setor, inclusive um imóvel comercial, um imóvel residencial, um imóvel grande, pequeno, médio, não importa, todos eles precisam passar por essas duas peneiras para começar. A terceira peneira, a terceira armadilha, é uma coisa que parece simples, pode parecer bobeira, mas é essencial. O arrematante precisa dominar suas emoções. Não dá para sair dando lance no leilão e elevando o valor sem noção. Precisa dominar o seu ímpeto de querer ganhar, de querer disputar e querer... Claro, é uma disputa, claro, existe alguém ganha, alguém perde, é isso mesmo. Só que você, como arrematante, como profissional na área, se você pretende ser um profissional, se você pretende assistir, né, prestar assessoria para investidores que têm interesse em arrematar imóveis em leilão, é fundamental você ter o domínio próprio. Você saber até onde pode chegar, calcular o seu lance máximo e não passar de lá. Ou se passar bem pouquinho, mas com um risco calculado, você sabendo exatamente onde está pisando. Porque se você não fizer isso, eu já passei por inúmeros casos, principalmente nos leilões presenciais, que a gente percebe muito isso ali na hora, né? Diferente do online, que você só vê o valorzinho subindo ali, né? Você não sabe como está a emoção do outro lado. Mas no presencial você percebe ali a pessoa completamente despreparada, nervosa, dando lance, querendo simplesmente conquistar aquele momento ali do leilão sem prestar atenção de se vale a pena mesmo aquele lance. Puxa, será que... Tem que pensar nisso, será que vale a pena 10 mil a mais, 15 mil a mais, 20 mil a mais? Porque pode ser que você perca o seu lucro justamente naquela emoção, naquele momento de perda de controle. Então, fundamental. Eu falei hoje sobre 3 questões que eu acho fundamentais. Primeira delas, análise comercial. Segunda, análise jurídica. Terceira, domínio próprio. Então fica aí com essas 3 dicas, essas 3 armadilhas, esses 3 pontos que são fundamentais para você fazer um bom negócio. Na verdade, um bom negócio em qualquer área, né? Não só nos leilões, mas em qualquer área. Você ter domínio da parte comercial, domínio da parte jurídica e domínio também das suas emoções, de você, como você se vê em relação ao caso. Porque o resto é concorrência, o resto se é para ser, vai ser, se não é, não vai ser, então não tem como ir contra aquilo que Deus preparou para você. Mas o importante é você notar, você ter essa condição de dominar aquilo que está ao seu alcance, porque uma boa análise comercial está ao seu alcance. Um bom departamento jurídico que vai te dar respaldo também está ao seu alcance e você pode controlar. O seu domínio em relação ao leilão também é controlável, você pode ter ferramentas, eu falo sobre isso no nosso treinamento, eu falo sobre isso nos próximos vídeos também,
Tem ferramentas que a gente pode usar, pode dispor de ferramentas que vão ajudar na construção de um domínio próprio melhor. Mas tendo essas três, passando por essas três peneiras, tendo esses três pontos bem delineados, bem determinados, você vai em frente, você vai arrematar muitos imóveis legais e vai ter muito êxito nessa área, principalmente pensando em arrematar, tanto para patrimônio, né, para aumento de patrimônio e manter os imóveis locados, quanto para imóveis que você pretende revender. Então estão aí as três dicas, os três pontos principais para quem pretende começar a arrematar imóveis em leilão ou para quem já arremata, prestar mais atenção e não ir tão despreparado, ou se preparar um pouquinho melhor, buscar uma assessoria, buscar uma consultoria para te dar essa assistência para que você faça o melhor investimento e ache o leilão ideal. É isso que eu quero para você. Tá bom? Então, fica com Deus.